Vamos ler o texto de Jeremias, de 7 a 14. Porque assim diz o Senhor: cantai com alegria, Jacó, exultai por causa da cabeça das nações. Proclamai, cantai, louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Eis que o trarei da terra do norte e congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas. Os levarei e a-los-ei aos ribeiros de água por caminho reto, em que não tropeçarão, porque o seu pai, para Israel e Efraim, é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, só nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor do seu rebanho. Porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos berreiros. A sua alma será como um jardim regado, e nunca mais desfalecerá. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo, e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará
com a minha bondade, diz o Senhor. Amados irmãos, graça e paz no nome do Senhor Jesus. Muito bom dia nesse novo ano que se inicia, 2022. E vamos dar início, então, à nossa proclamação da palavra, começando, então, com Mateus, capítulo de número 6. Eu vou ler a primeira parte, que é do capítulo 6, versos 5 a 8. Versos 5 a 8. Acompanhe comigo a leitura. E quando orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que o vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não use vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Após um pouquinho da proclamação, eu vou começar a partir do verso 9 e em diante até o verso 15. Mas vamos lá, o que é uma oração? Eu gostaria de passar para vocês uma perspectiva de Cristo Jesus. O que é oração? Segundo o próprio dicionário, ele já dá uma definição bem clara. É um relacionamento com o seu ser divino, com o transcendental. Mas, na verdade, nós resumimos e falamos isso muito bem, até mesmo através do exemplo de Cristo Jesus, que orar é se relacionar com Deus. O próprio Cristo fazia isso, principalmente antecedendo alguns milagres, e fazia muito até mesmo antes de entrar, né, no Sinédrio para ser julgado, e por ser julgado por Pilatos e até o Gólgota. Então, temos um exemplo muito importante de oração. Mas existiam algumas perspectivas erradas, e vamos entrar no texto para entender o que é oração e o que não é oração. Tá bom? Vamos começar, então, com uma atitude muito simples. Não ser como hipócritas, não ser como pessoas que oram, né, nas sinagogas, e naquela época tinham muitos fariseus, saduceus, duas partes do povo judeu que tinham uma interpretação diferenciada da lei de Moisés, a lei mosaica, e muito povo entendia e até mesmo se confundia, tanto que os discípulos falavam, Jesus ensinava, né, de uma maneira bem autoritária e também de uma maneira carismática. Então os discípulos estavam meio confusos com essa turma, né? Saduceus, fariseus ensinavam de uma maneira um pouco complicada naquela época. E Jesus ensinava aos seus discípulos de uma maneira que eles entendiam. E até mesmo Marcos fala que ele falava de uma maneira complicada só para os discípulos entenderem. Mas olha que interessante no Evangelho de Mateus, antecedendo um pouco do que eu falei nesse texto dos versos 5 até o verso 8, Jesus fala da prática de dar esmolas. Você dá esmola em secreto. Ou seja, Jesus já estava preparando os discípulos para receber uma mensagem de que aquilo que Deus vê, ele vê em secreto. Você que realmente é dentro de um quarto escuro. Essa é uma visão muito importante que ele vai ensinar os discípulos até mesmo quanto à oração. Não seja como os hipócritas que gostam de orar de pé nas sinagogas. E orar bonito, lindo, maravilhoso, transmite até mesmo um senso de autoridade, um senso de até mesmo de conhecimento maior do que os demais. Mas não é isso que Jesus quer ensinar aos seus discípulos. Na verdade, a oração, ela é uma atitude de humildade perante o Senhor, o reconhecimento de que Deus é maior, Deus está lá acima e o Pai que vem em secreto o recompensará. A palavra Pai naquela época era muito forte, uma denotação de autoridade. E ter essa atitude de humildade, de se despir diante de Deus num quarto escuro, de reconhecer que as coisas agora no momento não estão mais sob o meu controle.
Eu oro para que Deus, pela fé, possa agir ao meu favor ou em nosso favor. Essa é uma coisa, um ponto muito interessante. Deixar de ficar em pé no pedestal para se humilhar perante Deus no canto do seu quarto, trancado, para que Deus possa recompensar. E a recompensa para os hipócritas é chamar a atenção. Chamar a atenção dos demais que estavam ao redor. E Jesus dá um belo de um ensino disso. Ele traz um paralelo entre muitos que entram na sinagoga para então começar a falar de uma maneira linda para chamar a atenção, sendo que as atitudes em vida, em secreto, são totalmente contrárias e avessas àquilo que ele ora. Isso é bem interessante de perceber, eu acho muito bacana isso. Jesus mostrando que a sua oração tem que estar ligado com sua vida, tem que ser a mesma coisa. E isso dentro de um quarto secreto, onde você realmente é aquilo que você é dentro do quarto escuro. Muitos pastores, eu vi várias pregações a respeito disso. Agora ele traz um paralelo. Os mestres da lei que oram em sinagogas de pé, porque as sinagogas eram frequentadas por essas pessoas, por esses homens que oravam de pé, e por outro lado temos os gentios, onde eles falavam vãs repetições. Então, infelizmente, oração ela não é mera repetições de palavras. Você ficar repetindo, repetindo e repetindo não significa que Deus vai atender. E também tem um amigo meu que já falou, nossa, Léo, de tanto repetir, parece que Deus é surdo, mas Deus não é surdo, parece. Ele sabe a hora que ele tem a agir. Com reconhecimento de autoridade, também nós reconhecemos que ficar repetindo para ver se tem alguma forma de mover a mão de Deus não vai dar certo. Os gentios tinham uma prática muito comum naquela época de repetir as orações, e até mesmo de maneira escrita, para cada um dos seus deuses, e assim ver se tem algum tipo de entendimento. E agora vamos a partir do verso 9. O verso 9 é bem interessante, porque ele vai falar para os seus discípulos. Portanto, orem assim. Aqui no Mateus temos o Sermão da Montanha, né? Porém, na verdade, em outros evangelhos, temos um movimento onde os discípulos chegam diante de Jesus e falam para ele, olha, nos ensine a orar, assim como João ensinou também os seus discípulos a orar. Então tinha uma perspectiva daquela época, e muito dos fariseus, só dos seus mestres da lei, e tinha uma expectativa de que o Messias iria vir para fazer um reino físico, algo um pouco mais voltado a uma guerra, né? A perspectiva dos discípulos era uma visão triunfante. Jesus iria vir e instituir o seu reino físico, depondo o imperador e propagar o seu reino por toda a terra. Era essa a visão deles. Olha que interessante, lá em João, capítulo 18, verso 10, quem tirou a espada e cortou, né, a orelha do servo Malco foi Pedro. Então Pedro tinha essa visão triunfante, né? Tinha esse ensino e essa ideia na mente dele. Jesus vai vir e pá, vai vir, cara, vai acabar com tudo, o negócio vai ficar louco, mas ele vai reconstruir o templo e vai acontecer tudo de bom. E não foi bem esse propósito que Jesus veio. Olha que interessante. Então eles tinham essa perspectiva de um poder, de algo mais físico. Então, Pedro, com essa perspectiva, e os outros discípulos também tinham uma perspectiva parecida, entenderam que toda vez que Jesus fazia um movimento de oração, de jejum e oração, aconteciam os milagres. Jesus, pegando o pão e o peixe, olhou para o céu, agradeceu e multiplicou os peixes. Jesus apareceu para Pedro e Pedro tentando ver os seus resultados e olhando para entender o que aconteceu, porque ele não voltou com nenhum resultado. Olha, imagina, tá a noite toda lá pescando e não vim com nada. E ainda mais, ter que limpar as redes e preparar o barco para o dia seguinte. E aparece um homem, né, até que tinha uma certa fama, e com palavra de autoridade fala para Pedro, ó, joga então a rede do outro lado. E o que aconteceu? O milagre aconteceu. Mas Pedro falou, olha, pesquei a noite toda
Então vê lá o que você está me mandando fazer. Eu pesquei a noite toda, estou cansado, exausto, porém, por sua palavra, eu vou lançar um movimento de fé, uma atitude de fé. E Pedro fez isso, e o que aconteceu? O barco se encheu. Então, a perspectiva dos discípulos, comparando até mesmo com os discípulos de João, era entender que tipo de oração pode extrair de Deus o poder. Agora eu quero te mostrar uma coisa muito importante aqui. Outro ponto. A oração não é um movimento humano para mover a Deus. Antes, pelo contrário, nós dobramos nossos joelhos diante de Deus em fé para que Deus possa agir conforme a vontade dele. E é o que nós vamos ver aqui pelo Pai Nosso. Pela vontade deles, Deus vai agir da melhor maneira que ele trará sobre nós. E isso é um reconhecimento de humildade, não é egoísmo. Então não tem como eu orar de uma maneira, ou até mesmo aqueles jargões mais famosos, né? Vou orar poderosamente para mover a alavanca da mão de Deus sobre mim. Não, não existe. Deus, ele age conforme lhe apraz, conforme ele quer. E não existe coisa melhor do que esperar em Deus o agir dele, porque às vezes por minhas próprias atitudes as coisas podem até mesmo piorar, né? Então, oração é, na verdade, o frutificar do relacionamento com Deus em secreto. É conhecer a Deus em secreto. É ser submisso, mas ao mesmo tempo sendo submisso à sua autoridade, é conhecer também ao próprio Deus e aprofundar em seu relacionamento. Os discípulos estavam com Jesus o tempo todo, observando cada passo, cada atitude, mas eles não entenderam bem aquilo que Jesus estava fazendo. E olha que Jesus ensina então aos seus discípulos. Ele começa do verso 9 do capítulo 6. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Verso 14. Porque se perdoarem aos outros as ofensas dele, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Olha que interessante o movimento. Muitos estavam acreditando que se de alguma forma Jesus nos ensinar a orar para que venha o poder dele do céu para nós, para mim principalmente, eu serei então o homem mais bem-sucedido da terra. Visão de alguns discípulos estavam parecido com isso que eu acabei de falar. Mas Jesus ele já dá um ensino muito importante, que é o relacionamento com o nosso próximo. Então, oração é também um relacionamento com o próximo, com o corpo, com a igreja. A partir do momento que, então, você começa a orar a Deus, invocando o seu santo nome, você vai começar também a ver um movimento e até mesmo instigado pelo Espírito Santo a orar pelo próximo, para os enfermos que estão no seu corpo, da igreja. Oramos a Deus como parte do corpo, orando, olhando para a cabeça que é Cristo Jesus. E oração é isso também. Se não estivermos relacionados com o próximo, compartilhando experiências, compartilhando aquilo que há de comum, é bem provável que na sua oração você esteja orando somente por si mesmo. E orar não é estar alheio aos clamores da sociedade e da sua igreja. Não esteja alheio à sua igreja, aos clamores da sociedade. Enquanto os discípulos viram o poder de Jesus, Jesus estava olhando um povo faminto, um povo carente. Jesus olhou a cidade e chorou. Os discípulos estavam mais ligados naquilo que Jesus iria fazer como próximo movimento. Perceba, Jesus foi crucificado e quem negou a Jesus? Jesus foi negado pelo Pedro, nosso querido e amado Pedro, até mesmo impulsivo em suas decisões.
Jesus falou, pô, guarda essa espada, quem é ferido pela espada, né? Quem fere vai ser ferido pela espada, guarda a espada, não é isso. Mas só que há um momento que ele viu que o mestre, pô, pera lá, estava esperando o rei, ele foi crucificado. As expectativas dos discípulos estavam completamente erradas. E até mesmo nós temos expectativas erradas em respeito à oração. Pensamos que oração vai ser algo que possa trazer Deus a favor de mim. Não, é Deus a favor da sua igreja. Deus a favor segundo a sua vontade. E pedir e dar-se-vos-á. Tiago ensina, toma cuidado com suas orações, porque às vezes nem sempre sabemos pedir. Pedimos para o nosso próprio ego. Antes, o Espírito Santo traduz as nossas orações para que então seja feita a vontade de Deus. Ser feita a vontade de Deus até parece que desperta um senso de curiosidade em mim, e eu confesso isso porque padecemos de ansiedade, isso é uma doença que temos na sociedade hoje, mas nós não devemos ficar preocupados, porque antes, Deus é o dono do amanhã, hoje ele nos dá o presente, que é o pão de cada dia, olha que bênção, e ele dá uma das maiores armas que nós temos para cultivar um relacionamento ao próximo, que é o perdão. Perdoando as ofensas do outro, amando ao próximo, o amor de Deus está em nós. E tendo o amor de Deus em nós, nós cultivamos o perdão entre cada um de nós. Gostaria de trazer aqui uma mensagem e até mesmo uma frase do livro do Richard Foster a respeito da oração, também aqui. Olha que maravilha. E olha, essa frase me chamou muita atenção. A oração saudável precisa de experiências comuns, terrenas, como caminhar, falar e rir. Olha que interessante. Você vai compartilhar com Deus as suas experiências comuns. Eu até mesmo gostaria de acrescentar as suas experiências com a sua igreja, com o próximo, com aquele que está ao seu lado, ou com o seu vizinho, e você vai começar a orar por ele. Então é isso. É isso que eu gostaria de transmitir a todos. Oração é uma atitude de humildade perante o Senhor. Pai, meu Pai, não, Pai nosso, que estais nos céus. Oração também é um frutificado relacionamento com Deus em secreto. Não como hipócrita, não repetindo orações, mas simplesmente estar com Ele. Até mesmo cultivar um relacionamento em silêncio, esperando Ele falar. Relacionamento também tem a ver algo com o próximo, com o corpo, com a igreja. Oração não é um movimento para mover a mão de Deus. Não, é um movimento humano em fé. Deus ele há de fazer o melhor, segundo a vontade dele. Então não tem essa de oração forte, não. Sinto muito. Oração também não é mera repetições de palavras, como eu mencionei anteriormente, e o muito falar às vezes desperta ansiedade, e também oração não é estar alheio aos clamores da sociedade. Ó Senhor Jesus, eu clamo pela minha sociedade hoje que está perdida, levanta o teu povo, levanta a tua igreja. Olha, Senhor Jesus, eu vejo que você olhou para a cidade e chorou, transmita sobre nós a tua salvação, e que possamos também transmitir a salvação para os nossos vizinhos, para toda essa sociedade que está em crise de identidade. Que possamos ser assim, então. Essa é a minha mensagem para esse ano novo. Jesus abençoe e até a próxima. Cidade do nosso Deus, seu santo monte.
agora, queridos irmãos e irmãs, vamos orar. Ó Deus e Pai nosso, santificado seja para sempre o teu glorioso nome. Pai amado, Pai querido, nós o queremos engrandecer nesse dia, Senhor, neste primeiro domingo, esse dia do Senhor, Pai, do novo ano de 2022. Queremos exaltá-lo, glorificar a Ti somente. Mais uma vez, ó Deus, te dando graças pelo ano que findamos, ó Deus, por tua graça, por tua bênção, tua constante mão, ó Deus, sobre o teu povo, Pai. Queremos, ó Deus, agradecer com o salmista, com a expressão da tua palavra, dizer: até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos ajudado. Louvado seja o teu nome para sempre. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos guie como teu povo neste novo ano, Senhor. Ah, que especial, que bênção, ó Deus, vivemos a vida da igreja, Pai, aqui na nossa realidade de igreja local, a IPI do Cambuci, nesse tempo, ó Deus, dos 75 anos de organização eclesiástica, Pai, os 100 anos, ó Deus, desde que, ó Deus, esta obra começou, ó Pai. A semente foi lançada e frutificou, e nós estamos aqui, graças sejam dadas a Ti, Pai. Pai, cuida de cada um de nós, cada um dos lares, das famílias, ó Pai, sustenta e abençoa, Pai, cada um, ó Pai, dos teus filhos e filhas neste novo ano. Pai, visita e toca, ó Pai, os que, ó Deus, nesse momento estão enfermos, ó Deus, nós te pedimos, Pai, a cura em nome de Jesus, teu cuidado e graça, os procedimentos, Pai, exames, consultas, Pai, internações, tudo sejam, ó Deus, Pai, cuidados do Senhor, a tua mão, Pai, sobre cada um dos teus filhos e filhas. Oramos, ó Deus, por todos que nos acompanham também, sejam, ó Pai, alvos da tua bênção, Senhor, nós te oramos. Ó Deus, abençoa-nos, carecemos de ti para este novo tempo, para estes novos desafios, ó Deus. Oramos e te bendizemos, ó Pai, felizes pela bênção deste novo ano, em nome de Jesus, nosso Senhor, é que oramos. Amém, Senhor Jesus, amém. E agora, queridos irmãos e irmãs, recebei a bênção. A paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde os corações e as mentes de vocês no conhecimento e amor. E Deus, o nosso Pai, o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, e a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo permaneçam com vocês para sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Queridos e queridas, louvamos a Deus por esse tempo, este novo ano, esse primeiro domingo do ano, 2 de janeiro, que o Senhor possa nos guiar pela sua poderosa mão, é o que nós desejamos. Queremos, nesse instante, colocar alguns comunicados importantes para nós. O primeiro deles é que estamos realizando nosso tempo de oração, os 75 dias de oração, nos 75 anos da igreja. Continue acompanhando, é um privilégio destacar cada dia um motivo de oração, um texto da palavra e uma motivação para que você possa orar ao Senhor. Esse é o nosso desejo com esta campanha de oração, e que nós possamos orar pelos assuntos todos que envolvem a igreja na sua caminhada aqui. Mas um destaque muito importante para o culto de hoje à noite. Nós teremos o culto, ele será apenas por transmissão virtual, ou seja, apenas teremos a live
no nosso Facebook, nosso YouTube. Nosso templo estará excepcionalmente fechado no dia de hoje. Isso em razão do feriado mais ampliado, também em razão dos cuidados deste momento, em razão também da nossa família estarmos reclusos nesse tempo de tratamento. Então, o culto deste domingo será exclusivamente online. Queremos, então, que vocês, queridos irmãos, possam nos acompanhar através das nossas redes sociais, logo mais às 19 horas. E aí, então, nós queremos também anunciar com muita alegria o nosso culto do próximo domingo, dia 9 de janeiro. Aí sim nós teremos a transmissão também lá do nosso templo e, portanto, teremos o culto presencial. Queremos muito que você possa comparecer. Novamente estaremos nos empenhando pelos cuidados e, pela graça de Deus, estaremos juntos no dia 9, às 19 horas, nosso culto, que será também o culto de posse perante a igreja dos pastores comissionados pelo presbitério do Ipiranga e também já com a sua posse, a posse dos pastores dada pelo conselho da IPI do Cambuci. Então, nós teremos a posse de mim, reverendo Jonas, como pastor titular, e o reverendo Heber Ferreira Silveira Lima como pastor auxiliar para o ano de 2022, conforme já anunciado. Então, teremos esse tempo e teremos também a celebração da Santa Ceia do Senhor. Então, próximo domingo, sim, um domingo especial, pela graça de Deus, com a graça do Senhor, queremos estar juntos para juntos cultuarmos ao nosso Deus, celebrando a ceia e também, nesse momento, dando este passo, né, de posse dos novos pastores, ou dos pastores para 2022. Que o Senhor nos guie e nos acompanhe assim, é a nossa oração. O Senhor abençoe a todos e todos tenham um bom domingo na graça e na paz do Senhor. Viva o novo ano 2022.